Boa noite, Jardim, Nath, da ESPN. Tudo bem? Hoje o Flamengo sai na frente, toma um empate, a virada no último lance do jogo e perde a chance, inclusive, de encostar na liderança. O que faltou para, diferente dos últimos jogos, conseguir segurar esse placar? Boa noite, em primeiro lugar. Essa foi a história do jogo. Acho que entramos muito bem no jogo, criamos várias situações, podíamos ter feito mais do que um gol. E depois, principalmente na segunda parte, não conseguimos ter bola, e gerir um pouco o cansaço, que é normal, com bola, e permitimos ao adversário ir crescendo, a jogar em casa, com o apoio do seu público. Acabamos por sofrer o gol do empate, numa situação muito similar àquilo que tinha acontecido aqui para a Libertadores. E depois o jogo foi dando contra-ataque ao adversário. A gente começou a ficar muito espaçados, não conseguiu controlar a bola e fomos dando transição ao adversário e não tivemos a maturidade de segurar a bola. Vocês veem a situação do gol, nós temos a bola a nosso favor para circulá-la e jogar e perdemos. E acabamos de dar uma transição e o último momento ao adversário. Parabéns ao Cruzeiro pela vitória, mas com certeza que isto serve de exemplo para nós que no futuro não podemos permitir, depois de entrar tão bem no jogo e ser tão dominantes, deixar o adversário reagir. Jardim aqui no centro, Thiago Lima do GE, boa noite. Jardim, novamente seu time fez um grande primeiro tempo, foi um primeiro tempo que o time dominou e no segundo tempo muda, né? Na minha visão, no primeiro tempo só o Carrascal destoou do time, eu achei que só o Carrascal estava abaixo tecnicamente hoje. E no segundo tempo vem o segundo tempo, o time cai, você mexe no time, mas o Carrascal ficou em campo os 90 minutos. Queria entender se para você o Carrascal não estava abaixo fisicamente, se ele fez um bom jogo hoje. Obrigado. Não, o Carrascal não fez um bom jogo, era um jogador que tinha vindo a fazer bons jogos, neste jogo não fez o jogo melhor, mas hoje também era importante a gente gerir alguns jogadores que estavam sobrecarregados. A gente via a dificuldade, por exemplo, do Eric já continuar dentro de campo. O Lin também não estava no seu melhor. Jogadores que há 2 dias atrás jogaram 90 minutos com uma grande intensidade e foi por isso que mexemos na equipa e fizemos algumas trocas para refrescar um pouco a equipa e acreditávamos que aqueles que não jogaram no jogo anterior tinham mais capacidade de aguentar os 90 minutos. Foi por isso que mantivemos alguns. Mas como eu já disse, eu acho que em termos estratégicos, mais do que a condição física, foi não temos capacidade de segurar a bola. Porque se nós segurarmos a bola, íamos pautar mais o jogo, que é a nossa forma, do que andar a atacar, em contra-ataque. Isso não é o nosso jogo. O nosso jogo é um jogo mais circulado, em que a gente tem a posse, como fizemos na primeira parte. Jardim, Roque, coluna do Fla. O Flamengo teve 4 jogos nesse campeonato, onde acaba que a vitória acaba escapando. Teve o jogo contra o Vasco, que sai, abre 2 e leva 2. Tem o jogo contra o São Paulo, que abre 1-0, leva um empate. O jogo contra o Inter, que foi um jogo até um pouco mais abaixo, mas o Flamengo foi buscar um empate. E hoje um jogo que o Flamengo sai na frente e leva uma virada. O Campeonato Brasileiro ele não permite esse tipo de perda de pontos, tendo em vista aí que tem um Palmeiras que é sempre muito constante. O que falta para esse time na parte de concentração quando o Flamengo sai à frente e toma perde esse tipo de pontos, como foram nesses jogos que eu citei aqui como exemplo? Não, com certeza, quando ganha-se uma vantagem, é sempre importante reter a vantagem. Com certeza temos sempre os adversários que reagem. E eu pessoalmente prefiro estar a ganhar para seguir gerir o jogo, não é? Do que entrar a perder. Porque os pontos são iguais. Se perdermos com o adversário a ser melhor na primeira parte e nós na segunda, a derrota é sempre a mesma. Importante é que quando temos a bola, quando estamos num momento mais cansaço, ter essa capacidade de gerir o jogo com a nossa experiência e não dar aquilo que o adversário pretende, não é contra-ataque, não dar a bola com facilidade, não perder a bola com facilidade. E acho que hoje não conseguimos gerir, com algumas perdas de bola até um pouco infantis. Jardim, tudo bem? Boa noite. Aqui na frente, Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. Jardim, eu queria pegar um recorte aqui de uma estatística sobre a equipe do Flamengo nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, naturalmente, é um time que não cede muito chutes a gol aos adversários. Nos 23 jogos que o Flamengo disputou até agora no Brasileirão, foram 68 chutes a gol
dos adversários. É uma média relativamente baixa. Mas foram 21 gols sofridos do Flamengo, ou seja, tem uma média aí de 3,2 chutes a gol para o Flamengo sofrer um gol. Ou seja, o time chuta pouco, mas quando chuta, na média aqui pelo menos, acaba fazendo um gol. Eu queria tentar entender como você enxerga isso, se você enxerga talvez que possa ser um ponto da defesa, um ponto do goleiro, talvez, que hoje a gente teve um gol muito parecido com o jogo aqui no Mineirão, na Libertadores, né, o gol do Arroio. Queria que você falasse um pouco sobre essa estatística e como você enxerga esse número de gols sofridos do Flamengo. Obrigado. Com certeza que o nosso objetivo como treinadores é evitar o número de remates dos adversários, não é? E isso, em termos estratégicos, todas as equipas querem que os adversários rematem em menos. O que é que acontece e está a acontecer? Eu assim só por alto lembro Bragantino, Cruzeiro 2 vezes, lembro muitas equipas que têm feito grandes golos contra nós. Remates fora da área, remates cortados, e têm feito grandes golos e isso às vezes é difícil da gente defender esse tipo de situações. Mas com certeza o objetivo é continuar sempre a impedir que o adversário remate e com certeza defender melhor, e quando eu digo defender não é só o goleiro, é toda a gente. Por exemplo, ainda hoje as situações de 1 para 1 antes do remate que existem, saltar na pressão ou não ser driblado, é importante a gente ser mais efetivos para que isto não aconteça. Mas número baixo de remates dos adversários, acho que é uma coisa positiva e é isso que todas as equipas pretendem, que o adversário não remate muitas vezes. Jardim, boa noite, canal do Mauro Santana. Independentemente das circunstâncias da partida de hoje, o cansaço, a desconcentração, mas já há algum tempo, até antes da sua chegada, o Flamengo apresenta essa baixa letalidade. Tem o domínio de momentos do jogo, até do jogo em si, mas não consegue traduzir esse domínio em gols no placar, até para ter tranquilidade de administrar a partida. Até que ponto isso preocupa, principalmente pensando na sequência da Libertadores da América, onde essa baixa letalidade, essa falta de contundência, pode até custar uma classificação? Com certeza que nós temos as nossas características e este grupo é um grupo que não teve muitas mudanças e por isso algumas tendências mantêm-se, não é? Você estava a falar que antes de eu chegar já era uma tendência. É difícil às vezes a gente mudar aquilo que são o perfil dos nossos jogadores, mas com certeza que trabalhamos finalização todas as semanas de forma que a gente seja mais eficaz, não só na criação, a gente tem criado muito, somos a equipa que mais criamos, e queremos manter essa criação, mas queremos ser mais contundentes, como você disse bem, principalmente quando fazemos uma primeira parte destas, podemos ter feito 1 ou 2 gols e resolvido, mais 1 ou 2 gols e resolvido o jogo. Jardim aqui, boa noite. Jardim, desde antes da parada da Copa, você falava sobre a necessidade de reforços. Você chegou a dizer que não se importava em não vir nomes consagrados, mas tinha peças que você precisaria. A gente sabe que o elenco do Flamengo é muito qualificado, mas a gente também vê, por exemplo, a necessidade de um segundo centroavante, já que jogador desse ofício, você só tem o Pedro. O quanto a não contratação de nenhum reforço em todo esse tempo, 2 meses de parada de Copa do Mundo, mais 1 mês de janela de transferência aberta e não chegou ninguém. O quanto isso está atrapalhando você em opções para poder mudar um jogo ou para energizar mais a equipe, por exemplo, no segundo tempo, como foi hoje. Obrigado. Bem, em relação a essa análise, eu já falei, já fui bem claro. Acho que o clube tem pessoas responsáveis, quer na direção, quer no mercado. Importante é que os nossos que estão disponíveis aqui, a gente trabalha da melhor forma, arranja soluções. Eu já disse isto há algum tempo atrás, às vezes falta o Arrascaeta, fez o Lino por dentro, falta um avançado, faz o BH por dentro, a gente tem gerido da forma que eles estão cá, porque eu nem vou falar de mercado, porque isso, quando se fala de mercado, ainda por cima no Flamengo, parece que a gente desvaloriza os nossos, não. E os nossos são a base do sucesso da equipa dos últimos anos e com certeza que vai ser a base do futuro, não só deste ano e dos próximos anos também do clube. As pessoas responsáveis estão a olhar, conhecem o cenário geral e com certeza vão tomar as melhores decisões. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jardim. Tá, obrigado.